troca de experiências a serviço do crescimento coletivo. Vocação para empreender amparada pelo associativismo. O Cidade Entrevista de hoje conversa com a empresária Ana Satie Kakihata, presidente do programa Empreender da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Ana, bom dia, bem-vinda ao Cidade Entrevista, é um prazer recebê-la aqui, tá? Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. A gente pode começar entendendo um pouco da trajetória do empreender. Onde ele começa? Vamos lá. Então, o programa Empreender, ele é um programa nacional, né, que foi inspirado nas câmaras técnicas lá da Alemanha. Então, um formato assim de juntar pessoas do mesmo setor, que têm as mesmas dores ali para poder interagir. Né? E aqui no Brasil, então, ele é um nível nacional, começou através de uma metodologia do Sebrae e já há muitos anos ele é da CACB, que é a Confederação Nacional das Associações Comerciais do Brasil. Né? E esse programa é disseminado no Brasil todo, então, e aqui em Maringá a gente já aplica essa metodologia há 24 anos. Mais de 2 décadas de experiência. Isso, desde o ano 2000. E hoje, qual é a atualidade, qual é a realidade do programa? Hoje, orgulhosamente, nós somos o maior programa Empreender do Brasil, né? Hoje estamos aí com cerca de 80 núcleos setoriais e multissetoriais. Eu falo cerca porque a gente sempre está abrindo ali novos núcleos, né? Então, buscando também novos grupos para poder reunir mais pessoas. Então, hoje a gente tem núcleos que são setoriais e multissetoriais. Então, por exemplo, a gente tem o núcleo de imobiliárias, né? Que é o meu segmento. Por exemplo, tem o núcleo de oficinas mecânicas, então, que somos do mesmo segmento. E a gente também tem núcleos multissetoriais. Por exemplo, o COPEGEM, que é o Conselho do Jovem Empresário. Então, é um núcleo que tem jovens, mas são de diversos segmentos diferentes. A gente tem o núcleo das mulheres empreendedoras, que também são vários segmentos diferentes, né? E alguns núcleos territoriais também. Então, alguns núcleos, por exemplo, comércio do centro, aqui de Maringá. Então, são vários tipos de empresas diferentes, mas que estão num território parecido ali, que tem algo em comum. Ana, o que nos diferencia e faz, inclusive, do Empreender de Maringá uma referência para o país? Olha, eu acredito assim que aqui a gente tem, né, uma sorte que Maringá é uma cidade que é bem associativista, né? Ele tem um DNA um pouquinho diferente, que às vezes outras cidades têm um pouquinho de dificuldade de entender como a gente consegue sentar todo mundo junto para conversar, né? Mesmo sendo do mesmo segmento. Então, acho que a gente tem um pouquinho dessa facilidade de já ter um DNA um pouquinho mais associativista, né? E isso que eu percebo, assim, lógico, a gente também tem dificuldades, né? Porque, às vezes, quando a gente está falando de juntar pessoas do mesmo segmento, a gente tem esse pensamento, mas somos concorrentes. Como é que a gente vai sentar para... Vou contar os meus segredos, né? Das empresas ali. Mas esse pensamento, a metodologia ajuda, do programa Empreender, ajuda um pouquinho a desconstruir isso. Que é, junto de um grupo, a gente encontra quais são os objetivos em comum desse grupo, e poder unir forças mesmo. Por exemplo, dentro dos núcleos, muitos grupos eles fazem compras coletivas ou treinamentos coletivos, visitas técnicas. Então, do que eu com a minha empresa bater a porta de alguma empresa e falar, deixa eu visitar a sua empresa, né? Dificilmente alguém vai abrir as portas nesse formato. Mas quando é um núcleo, é um grupo organizado, então consegue-se essas oportunidades, né? Então a gente tem grupos, por exemplo, que conseguiram fechar uma caravana para ir em feiras em São Paulo, né? Então a gente tem o núcleo das confeiteiras, que o ano passado conseguiu fechar um ônibus, né? Irem juntos num treinamento grande lá em São Paulo em um evento. Então, esse tipo de coisa a gente consegue estando junto, né? Os núcleos intercambiam soluções, ainda que em áreas de atuação distintas, Ana? Sim, felizmente a gente tem conseguido fazer esse movimento, né? Então, por exemplo, a gente tem um núcleo de marketing aqui, né? Que vira e mexe, eles oferecem alguns tipos de treinamentos, palestras gratuitas para outros núcleos também. Perfeito. Né? E mesmo outros serviços também, agora, às vezes descontos, né? Outras oportunidades que os núcleos conseguem compartilhar. E aí, interessante, porque como hoje são 80 núcleos, imagina que aqui, desses 80 núcleos, são mais ou menos 1.200 empresas que participam, né, do programa.
como começou a ficar muito grande, em 2018 foi criado o Conselho do Empreender. E o que é isso? No conselho a gente reúne um representante de cada núcleo. Perfeito. Né? Então um representante ali para justamente poder fazer essa troca. Como é difícil todo mundo ficar sabendo o que todos estão fazendo, então uma vez ao mês a gente tem o Conselho do Empreender, que reúne essas lideranças para a gente trocar informações, né, trocar experiências. O que está dando certo lá no meu núcleo? O que está acontecendo aqui? Então a gente consegue fazer esse intercâmbio. A diversidade também é uma fortaleza do projeto? Eu acredito que sim, porque olha que interessante, né? Eu até gosto de falar sempre desse núcleo, que é um núcleo diferente. A gente tem núcleo de tatuadores. Que legal. Então a gente tem núcleo de tatuadores, tem núcleo de fisioterapeutas, tem núcleo de academias, então tem pessoal do compliance, de RH. Então, como são 80 grupos, a gente realmente consegue ter uma diversidade, tanto assim de profissionais de áreas distintas, correto, bem distintas, e também de diferentes níveis de empresa. Então a gente tem desde aquela pessoa que é um MEI, né, que é um empresário solo, né, desde até aquele participante que é participante de uma grande empresa, que às vezes é um gestor de RH de uma empresa grande, né, então acho que essa diversidade de pessoas, né, e também de tamanhos de empresas é muito válido, porque você pensa, quando que às vezes um pequeno empresário fala, nossa, quando eu vou ter oportunidade de conhecer um empresário desse tamanho? Sem dúvida. Né? E aqui dentro ele tem às vezes essa oportunidade. Ana, e a propósito de ter a oportunidade de conhecer outros negócios, quanto um empreendedor desembolsaria por uma consultoria se estivesse fazendo uma carreira solo em busca de remédios para suas dores, hein? Pois é difícil mensurar, né? Porque a gente pensa muito nisso, assim, às vezes um treinamento, quanto você pagaria num treinamento para comprar sozinho, sem dúvida, né? Às vezes para trazer um treinamento para sua equipe e o quanto fazendo isso coletivamente você consegue minimizar o custo. E às vezes acho que não é nem uma questão de dinheiro, né? Dinheiro é importante também, mas às vezes você não teria nem a oportunidade de ter acesso àquela pessoa, àquela visita técnica, né? Se fosse sozinho. Então a gente pensa muito por esse caminho, assim, sabe? Além disso, o programa Empreender, ele também dá possibilidade para os núcleos, né, para os grupos, de terem acesso a editais. Então existem editais, por exemplo, do Empreender Competitivo, existem editais do All Invest, que é um fundo até da União Europeia, né, que investem nos núcleos. Então, o núcleo tem que escrever um projeto que contemple todos os empresários ali do núcleo. E aí ele pode inscrever esse projeto, ele passa por uma banca avaliadora e muitas vezes ele consegue receber até 50% de subsídio para bancar o projeto. Então, recentemente a gente teve o Copegem, o Conselho do Jovem, que é um dos núcleos do programa Empreender, que fez um projeto fazendo várias visitas técnicas em São Paulo, visitando várias empresas, né? Inclusive eles visitaram até a operação do metrô de São Paulo. Que show! E eles inscreveram esse projeto e eles foram contemplados com uma participação, né? Então, o custo foi menos da metade do valor para as empresas que estavam participando, eles tiveram essa oportunidade de ir para lá. Ana, com mais de 80 núcleos, a adesão é grande. E o engajamento, como é? Olha, como todos os grupos, grupos no geral, né? O mundo ideal seria que todo mundo 100% fosse engajado. Como né? todo lugar onde tem gente, como né? todo lugar onde tem gente, tem muita gente engajada sim, mas lógico, como todo grupo, tem aqueles que não estão tão engajados assim, né? E o que a gente tenta fazer para que todo mundo se engaje? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios da nossa gestão, né? Primeiro era chegar nos 80 núcleos, e a gente sabe que quando a gente chega no número, é difícil manter. Sim. Né? Então, esse é o grande desafio da minha gestão que começou ano passado. Então, a gestão 23, 24 vem com esse desafio de conseguir manter os 80 núcleos com qualidade, né? Conseguir manter o pessoal engajado. Então a gente tem uma meta para atingir de quantidade mínima de participantes em cada núcleo, de assiduidade. Então a gente tem criado, né, internamente até premiações, quantidade de projetos que os grupos fazem para manter esse pessoal engajado e participando do programa também. Tem custo para participar, Ana? Olha, para participar do programa Empreender, você tem que ser associado aqui da ASSIM, da Associação Comercial. Então, cada associado paga uma mensalidade, e aí depende do nível da empresa, né? Do capital social da empresa, a mensalidade. E cada um dos grupos, cada um dos núcleos
tem o seu estatuto. Tá. Então, existem núcleos que não cobram nenhum tipo de mensalidade para ser o núcleo, né? E tem alguns núcleos que já são mais organizados. Alguns são até uma associação, são até um CNPJ já. Que bacana. Né? Então, para esses grupos, às vezes tem algumas regras específicas, às vezes eles têm algum tipo de mensalidade, um caixinha, né, para poder fazer as ações dos núcleos, mas essa não é uma obrigatoriedade. Ana, a gente está inserido no contexto de uma economia riquíssima e diversa, com mais de 80 núcleos. Quanto da riqueza, da diversidade da nossa economia hoje você já alcança com esse projeto? Olha, eu não sei te dizer em números e em percentagem, né? Mas assim, sei te dizer que hoje, aqui na Assim, aqui na nossa casa, né, a própria diretoria aqui da Assim entendeu que o Programa Empreender ele é muito importante por conta da diversidade. Sim. E também por conta dos associados. Então, hoje, cerca de 20% dos associados da Associação Comercial estão participando do Programa Empreender. 20%? É uma adesão bacana. É uma adesão bacana. E mais do que isso, muitos dos novos associados que vêm aqui entram por conta do Programa Empreender. Então, às vezes, eles não conheciam Assim. Muita gente fala que tem até medo de entrar aqui dentro da associação, né? E a gente tem buscado isso, olha, mostrar que a associação não é um bicho de 7 cabeças, que pode vir participar. Então, muitos dos novos associados que têm vindo aqui vêm através do Programa Empreender. Então, conhecem algum núcleo, conhecem alguém que participa, ou fica sabendo de algum projeto, né, que os núcleos estão desenvolvendo e têm vontade de participar. E quando vem gente de outra cidade, de outros estados, o que elas vêm buscar no nosso Empreender? Olha, isso é um caso bem interessante. A gente tem recebido diversas comitivas. Então, no ano passado, a gente recebeu uma média de 13 comitivas no ano do Brasil inteiro. 13? Então, a gente recebeu gente lá de... Dá praticamente uma por mês, né? Lá, o pessoal de Rondônia. Semana passada, estava o pessoal de Espírito Santo aqui com a gente. Então, a gente recebe pessoas do Brasil inteiro mesmo, querendo conhecer a associação e também querendo entender como que é esse Programa Empreender? Como é que eu faço para levar o programa para a minha associação comercial também lá na minha cidade, né? Então, a gente tenta, como o programa aqui já existe há 24 anos, então existe uma bagagem, né? Sem dúvida. Um know-how, um conhecimento. Então, a nossa equipe tenta sempre mostrar, assim, como que é o passo a passo mesmo, adiantar um pouquinho das dificuldades, assim, de como chegar nos empresários, como abrir o núcleo, né? O que é interessante ali fazer para poder trazer essas pessoas e conseguir formar os grupos ali. Eles vêm em busca de uma modelagem diferente e acabam voltando com a mala cheia de associativismo, é isso? Com certeza. Eu acho que é muito bacana isso, poder trocar as informações, né, com as experiências ali. Muitas vezes eles vêm de algumas cidades um pouco menores, né, que tem uma estrutura diferente da realidade que a gente tem aqui, mas mesmo assim, entendendo um pouco como funciona o sistema e como chegar no pequeno empresário, isso é importante. O que os empresários buscam? A gente sabe aqui quais são as dificuldades que eles têm, ou por que eles vão embora, né, às vezes, né, o que faz a pessoa participar. Então, essas dicas, assim, a gente consegue ajudar um pouquinho. Ana, vamos olhar um pouco mais macro, né? Isso tudo partindo de um grande guarda-chuva que é a Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Esse guarda-chuva é indispensável para quem quer tocar ou empreender na sua cidade, no seu estado, né? Com certeza. Eu digo aqui que a gente tem a sorte de estar dentro de uma associação que ela é muito forte enquanto instituição, né? Então, a Assim está completando agora 71 anos de história, então é uma associação que tem muita história pela frente e por trás e pela frente também, né? Sim. Mas eu acredito que a associação apoiar o Programa Empreender é muito importante para ele se desenvolver. Sem dúvida. Primeiro porque precisa desse apoio de entender que precisa estar próximo dos pequenos associados, dos empresários ali. E é importante também buscar uma representatividade. A gente percebe que os núcleos, o que eles mais buscam é representatividade. Tá. Ou seja, então a gente também tem buscado isso. É saber que a gente está próximo do poder público, que a gente tem uma ponte ali. Sim. Então, vai existir uma lei na cidade que envolve, por exemplo, os contadores. Tá. O nosso núcleo de contadores tem que estar sabendo, tem que estar envolvido na conversa, né? Então, essa representatividade que hoje a Assim tem, junto ao município e outras entidades, ajuda muito a gente também conseguir ter essa força, né? De dizer, olha, a gente tem um grupo organizado aqui, de tal setor.
Então, prefeitura, né, ou outras cidades, se quiserem saber desse assunto, chama a gente para conversar. Correto. É importante. É, representatividade. Aliás, Ana, fortalecer esses segmentos da economia é uma maneira também de fortalecer a entidade, sua representatividade na hora de pleitear e reivindicar, né? Exato. Então, eu acho que são duas pontas, né? Primeiro, o nosso objetivo no Programa Empreender, né, a gente fala que a nossa missão é desenvolver empresas e empresários através do associativismo. Sim. Ou seja, a gente quer desenvolver a pessoa enquanto empresário, enquanto uma liderança, e a gente quer desenvolver ele enquanto empresa, porque a empresa dele não pode morrer. Sem dúvida. Né? Então, a gente sempre fala que a gente busca que ele se desenvolva enquanto empresa e empresário. Mas, ao mesmo tempo, ter essa representatividade, estar em grupo é ser forte. Uhum. É dizer, olha, aqui a gente sabe que existem regras e vamos cumprir, mas a gente também quer ajuda muitas vezes, a gente quer dizer, olha, se essa regra às vezes prejudica o setor, vamos conversar, vamos chegar a um consenso, né? Sim. Então essa representatividade e a força eu acho que é bem importante e interessante para todo mundo, porque mesmo o poder público, se a gente for pensar, quando tem um grupo organizado é mais fácil conversar. Sem dúvida. Né? São pessoas que a gente sabe ali que estão formalizadas, que estão tocando seus negócios, mas que tem uma união e tem uma organização. Ana, mais do que garantir a subsistência, a sobrevivência dos negócios em diferentes áreas, o empreender também é um indutor de desenvolvimento local? Eu acredito que sim, porque como a gente falou, como o objetivo também é dar ferramentas para o empresário, a gente quer que ele tenha inovação. Que ele escale, né? Exato, que ele cresça. Sim. Né? Então o objetivo é que o negócio dele se desenvolva. E a gente percebe que através do Programa Empreender, ele acaba tendo acesso, assim, o mundo se abre. Sim. Né, para outras possibilidades. Então ele acaba não ficando só dentro do seu nicho. Então conhecendo outras realidades também, conhecendo outros tipos de empresa, ficando mais por dentro de inovações, de tecnologia. Aliás, Ana, ele escala e dá no pé ou ele escala e fica para deixar a contribuição dele? Olha, o histórico que a gente tem são de pessoas que ficam, porque entendem a força e o propósito. Né? Acho que vou dar até um depoimento pessoal aqui. Por favor. Quando eu entrei, né, eu sou empresária há 14 anos. Eu tenho essa carinha de novinha, gente, mas eu não sou tão novinha, não sou tão jovem assim. Mas quando eu entrei aqui, eu tinha acabado de abrir minha empresa, entrei na Assim e entrei no Copegem, que é o Conselho de Jovem Empresário. E o fato de eu estar aqui, então eu fiquei 11 anos no Copegem, né, antes de vir a ser presidente do Programa Empreender. Uma experiência importante. Então, estar dentro do Copegem, participando de um grupo, de um núcleo, me fez crescer enquanto empresária, me fez conhecer muitas coisas, né? Ter uma visão diferente enquanto líder, enquanto empresária, com certeza. Então, hoje, eu acho que, eu falo para todo mundo, gente, estar aqui é importante. Você vai crescer enquanto pessoa e enquanto empresa estando aqui dentro, né? Mas uma coisa que é importante o empresário ter em mente quando ele entra dentro de uma associação comercial ou dentro de um núcleo do programa muita gente entra assim, eu quero fazer networking. Você vai fazer também, mas não é que você vai entrar hoje e vai vender amanhã, né? Então, esse é um processo que exige uma dedicação. Exige uma mentalidade de estar aberto a aprender. Eu acho que esse é um ponto. Perfeito. A aprendizado. E aí, o desenvolvimento é uma consequência. A venda é uma consequência também. Sem dúvida. Então, acho que é um pouquinho disso. Mas a histórico que a gente tem que, em geral, as pessoas que gostam de participar, crescem e acabam ficando para contribuir com os demais também. Ana, vamos fazer um intervalo? Vamos. Porque daqui a pouco, e com certeza quem está do outro lado da tela vendo a gente, deve estar se coçando para saber quais são as dores, né? O que é que diferentes negócios vêm buscar aqui como solução. Essas dores são comuns? Daqui a pouco a Ana explica e fala também sobre o segundo ano de mandato da atual diretoria. O projeto Empreender é o assunto de hoje aqui no Cidade Entrevista. O intervalo é rápido. Até já! De volta com o Cidade Entrevista, conteúdo relevante no começo do seu final de semana. A nossa convidada de hoje é a empresária Ana Satie Kakihata, presidente do Núcleo Empreender da Assim, uma referência para o país no segmento com atuação de 24 anos. Aliás, a Ana está entrando no segundo ano do mandato dessa diretoria, é isso? Exato, é isso mesmo. A gente assumiu ano passado, né? Então são 2 anos e
se Deus quiser, vamos finalizar com tudo esse ano aí. Está indo bem? Está conseguindo botar em prática aquilo que foi sua plataforma de campanha? Estamos, felizmente. Então, no ano ali de 2022, né, antes de eu assumir, eu já participava do programa Empreender também, já estava na diretoria ali. A gente tinha o desafio de chegar a 80 núcleos, né? Conseguimos alcançar e a gente tem um desafio aí de manter e abrir mais alguns até o fim do ano também. Ana, estamos, obviamente, inseridos num contexto muito maior de uma economia regional, de Estado e de país. Como anda a economia da perspectiva do núcleo empreender ou da perspectiva do empreendedor? Qual que é a leitura de vocês por que anda acontecendo com a economia do país no dia a dia? Olha, bom, todo mundo sofreu bastante na pandemia, né? Então não foi diferente com as empresas que participam aqui. A gente também teve dificuldades até com vários núcleos, né? Porque os empresários acabavam assim, olha, agora que a gente está nesse momento de incerteza, muitos núcleos pausaram ou fecharam, estava todo mundo resolvendo seus negócios, Sem né? dúvida. Então, o ano passado, a gente viu um movimento bastante de retomada, né? Então, muita gente ali retomando seus negócios, se dedicando mais também a essa parte da gestão, né? Para poder fazer essa recuperação pós-pandemia. E para esse ano, a gente já vê o pessoal um pouco mais animado também em relação a isso, né? Então, os próprios grupos querendo participar mais, já investindo mais em treinamentos, também investindo mais em capacitação. Então, muita gente buscando mão de obra, buscando contratar, e essa é uma das grandes dores de quase todos os empresários, contratar a mão de obra qualificada. Já botamos o pé no primeiro quadrimestre do ano. A economia macro vai bem? Você é das otimistas ou ainda tem um pezinho atrás? Olha, eu estou otimista, eu sou do ramo imobiliário, né? Então, o ramo imobiliário veio vindo bem no finalzinho do ano passado, como todo o primeiro ano, assim, de novos governos, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, assim, né? Mas para esse ano a gente já está um pouco mais otimista em relação a isso. A gente vê muita gente contratando também, né? Então, muita gente buscando mão de obra aí para crescer os negócios. Ô, Ana, vamos voltar aqui para a atuação no dia a dia do núcleo. Para quais dores os empreendedores vêm buscar remédio, hein? Tem uma comum a todos? Olha, muita coisa que é comum, eu acho que são as dificuldades assim do dia a dia. Uma questão é gestão, né? Muita como gente, dói, hein? Como dói, né? Muita gente começa sozinho, então ali administrando, sendo eu empresário, né? Que a gente brinca, a pessoa que faz tudo, né? Ele é empresário solo. Então muita gente começa ali, vai indo bem, mas precisa crescer a equipe. Então às vezes precisa de uma organização ali. Então muita gente vem buscar capacitação. Muita gente também vem buscar novos clientes, né? Então, é mesmo? Muitas pessoas querendo fazer networking, vem prospectar, prospectar, buscar contatos, né? Querer fazer contatos com pessoas, então isso também é bastante importante. E muita gente também vem em busca de minimizar custo, então às vezes fazer compras coletivas, treinamentos coletivos, buscar soluções em conjunto, assim. Comunicação é uma dor também? Olha, comunicação eu acho que é uma dor geral, né? Acho que a parte de marketing e a parte também, eu acho das mudanças rápidas, né? A gente tem visto que o setor tem mudado muito rápido, né? Posso inserir aí a comunicação digital? Isso. E aí digital, e-commerce? Digital, e-commerce. Inclusive a gente tem um núcleo de e-commerce muito forte aqui. Boa. Que é o E-Núcleo. Tem cerca de 60 participantes, mais ou menos, já é uma associação. Eles já estão trabalhando nisso há alguns anos, né? Então, estão bem organizados. E eu acho que o digital, ele vem, né, nesse movimento. Mesmo aquele empresário que era mais tradicional, que tinha, às vezes, um certo receio ou não queria investir muito, tá vendo que se ele não entrar nesse mundo, ele vai ficar para trás. Sim. Né? Então, a gente vê muita gente buscando inovação. Então, onde é que eu faço, onde é que eu vou para buscar inovação, saber o que está acontecendo. Então aqui também é um canal para que ele possa ficar mais antenado sobre tendência. Ana, e o programa recebe só o empreendedor ou o grupo de trabalho dele em algum momento também faz parte da iniciativa? Olha, depende de cada núcleo. Então, cada núcleo tem uma regra interna, né? Ali para participar. Alguns núcleos, eles dizem que tem que ser o titular, vamos dizer assim, da empresa, correto, né? O dono, mas alguns núcleos também recebem profissionais. Por exemplo, a gente tem um núcleo de RH estratégico, que é formado por RHs de grandes empresas, por exemplo, né? Ou o responsável de RH daquele setor. Então, a gente tem alguns outros núcleos que também são gestores comerciais também. Então, é o gestor comercial da empresa. Não necessariamente precisa ser o dono ou o sócio, né? Então, depende da regrinha de cada grupo. Tem uma definição no mundo dos negócios, que aliás é bem antiga, muito comum, mas eu adoro. Sozinho você vai mais rápido.
com mais gente você vai mais longe. Quem são os parceiros do Núcleo Empreender? Além, obviamente, dos próprios atores e da Assim, quem mais trabalha por esse projeto, Ana? Eu acho que assim, a equipe interna é muito boa. Tá. Então, dentro de equipe interna, eu vou explicar um pouquinho como que funciona. Então, a gente, além, né, da equipe interna daqui dos colaboradores, a gente tem os consultores que têm um papel fundamental na metodologia. Então, os consultores são os atores que organizam o grupo, basicamente. Então, eles aplicam a metodologia do Programa Empreender e também acompanham o núcleo no planejamento estratégico, porque todo grupo tem um planejamento. Perfeito. E aí, para fazer com que o grupo consiga ir cumprindo aquelas ações. Né? Então, existe o consultor que tem um papel fundamental. Dentre as entidades, a gente tem diversos parceiros aqui, por exemplo, o Sebrae, outras entidades, como até algumas secretarias da prefeitura também estão sempre com a gente nos apoiando, né? Entidades como a OAB, Consegue, enfim, todas as entidades que apoiam a associação comercial também são parceiros nossos ali e estão sempre ali fazendo parcerias com a gente nos eventos, nas ações e tudo mais. A propósito da citação de prefeitura, o poder público ou os poderes públicos já descobriram o Núcleo Empreender, ou não? Felizmente já. Bom. Então a gente teve recentemente até aqui a Secretaria de Aceleração Econômica, que estava fazendo o plano de aceleração econômica aqui de Maringá, convidaram, né, os núcleos do Programa Empreender para fazer parte. Então a gente ficou muito feliz que vários representantes dos núcleos foram lá participar também, né, com um chamado ali da prefeitura para poder auxiliar no planejamento da cidade também. Então, felizmente, a gente tem conseguido fazer cada vez mais essa aproximação ali e esse contato ali com o poder público também. Ô, Ana, para fechar, financiamento também é uma dor de muitos, em especial dos pequenos negócios. O núcleo também avança nessa frente de buscar recursos, de identificar onde está o dinheiro que pode turbinar os negócios? Olha, em geral, os projetos dos núcleos, né, do grupo em si, tem essa questão dos editais de apoio, né, que a gente comentou um pouquinho. Mas a gente tem dentro da Assim também a parte das garantias, da Garanticop. Então, as garantidoras, né? Isso, que as tem um garantidoras. papel extraordinário, né? Exato, que tem as garantidoras que têm esse papel de auxiliar o empresário ali a conseguir um recurso, né? Conseguir a garantia. A gente tem alguns bancos também, cooperativas de crédito, que sempre são parceiras auxiliando os empresários ali. Bom, acabei de assistir a entrevista, fiquei mega interessado. Primeiro passo é ser associado da Assim, correto? Ser associado da Assim, ou se você ainda não for, você também pode entrar em contato com a gente, né? Caso ainda não seja e tenha curiosidade de participar de algum núcleo, saber como funciona, pode entrar em contato com a gente. Vamos deixar o arroba depois aqui do nosso Instagram, pode passar, por favor. Né? @programa.empreenderassim, Tá né? bom. Podem seguir a gente lá. Sempre tem alguns eventos abertos ao público também, ainda que não sejam associados. Mas se tiver curiosidade, vem aqui conhecer, vem participar com a gente também. Muitíssimo obrigado pela Obrigada. gentileza de nos atender, tá? Boa jornada para vocês. Obrigada. Perdeu o programa de hoje? Ele já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora o canal do Cidade em Entrevista no Rede Massa Maringá. Um excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.